Presta atenção, malandro. Eu tenho aqui o Fernando Baldissera, presidente do SESCOM Grande Florianópolis. Primeira pergunta, Fernando. Bom dia para você. Tudo bem? Bom dia, tudo bem. Parente do Padre Pedro? Não, não. É outra linha? Pelo menos não que a gente tenha conhecimento. Ah, tá bom, então. Me diga uma coisa, já está chegando o imposto de renda, então, a partir de 1º de março, você pode fazer a entrega do material. Não é que você seja obrigado, a data limite é 29 de abril. 29 de abril. 29 de abril. Aliás, uma coisa, como é que os contadores encararam isso? O seguinte, eu acho que já faz 14 anos isso que não teve mais... Lembra daquela história da prorrogação? Prorrogação, 30 de abril prorroga e tal? Quem é que acabou com isso? Foi o Fernando ou foi o Lula? Eu não sei direito quem acabou efetivamente. Imagino que, em decorrência da vinda da declaração eletrônica via computador, houve um avanço na agilidade da informação. E penso eu que, em virtude disso, também a Receita Federal entendeu que não havia mais a necessidade de prorrogar. Antigamente você tinha apenas o meio papel para apresentação. Exato. E isso demandava um trabalho manual muito grande que ensejava com a prorrogação, mas há muitos anos... Se eu não me engano, são 14 anos. Bom, se o Gonzaga tivesse aí, só queria essa informação. Há quanto tempo não se prorroga imposto de renda? Isso é muito bom. Bom, 1º de março começa. A vantagem, os que primeiro entregam têm a solução resolvida primeiramente. Pessoal com mais de 60 anos, que não é o meu caso, claro, eu tenho 76, recebe a devolução ou paga, recebe a informação já na primeira oportunidade em junho, é isso? Perfeito, perfeitamente. Já os primeiros que entregam, se eles tiverem imposto a restituir, são os que entram, obviamente... Certamente vem no primeiro lote, já em junho, né? É muito difícil a gente afirmar que certamente, sim, porque a Receita Federal tem também outros critérios, além deste critério no momento da entrega da declaração, porque às vezes é uma declaração um pouco mais complexa, que tem alguns dados que precisam de uma análise um pouco mais sofisticada, e ele pode receber depois. Mas a grande maioria dos que entregam nos primeiros dias recebem a restituição também nos primeiros lotes. Eu não diria no primeiro lote, porque normalmente o primeiro lote é priorizado os idosos. Então, no primeiro lote, a grande maioria são os idosos. Mas a partir do segundo lote, certamente os que entregarem primeiro terão a sua restituição, e tiverem direito à restituição, terão a sua restituição entregue primeiro. Pergunta simples, quem é que tem que declarar? Na verdade, a listagem das pessoas que têm que declarar imposto de renda são aquelas que tiveram... Fala bem de gavarinho, para não entender. São aquelas que tiveram rendimentos tributáveis. O que são rendimentos tributáveis? O seu salário, eventualmente alguma ação trabalhista que você recebeu, que tenha nessa ação trabalhista rendimentos tributáveis. Isso já vem informado no próprio informativo que você recebe do tribunal. Então, assim, rendimentos tributáveis, que somados superaram R$ 28.123,91. Quem teve rendimentos isentos, e aí rendimentos de caderneta de poupança, rendimentos, por exemplo, de valores de indenização, que são rendimentos isentos, de valor superior a R$ 40 mil. Aqueles que tiveram bens em 31 de dezembro até 31 de dezembro, que somados superaram R$ 300 mil. Eventualmente, quem teve atividade rural e teve receita na atividade rural superior a R$ 140.619,55. Todo agricultor gostaria, né? Então, basicamente são essas as regras da entrega, e obviamente aquelas pessoas que tiveram algum imóvel, que venderam imóvel, isso é muito importante. Pessoas que venderam imóvel durante o ano e adquiriram um novo imóvel dentro de um prazo de 180 dias e utilizaram-se de um benefício que a legislação prevê de isenção do imposto. Ou seja, se você vende um imóvel... Vamos trabalhar com dinheiro. Eu vendi um imóvel por R$ 100 mil. Isso. E comprei um por R$ 130 mil. Exatamente. E aí, como você aplicou dentro de 6 meses, dentro de 180 dias, você comprou um de R$ 150 mil. Como você aplicou integralmente os R$ 100 mil na aquisição de um novo imóvel residencial, a legislação prevê que você tem isenção do imposto sobre ganho de capital. Vamos supor que esse imóvel tivesse sido comprado lá no passado por 50 mil,
você vendeu ele por 100 mil. Então, sobre essa diferença de 50 mil, você precisaria pagar ganho de capital. Para que você não tenha que pagar esse ganho de capital, que é um valor que você recebeu pela valorização do imóvel, você pode se beneficiar dessa lei. Então, as pessoas que se beneficiaram dessa lei, elas também são obrigadas a declarar imposto de renda, mesmo que os valores não estejam naqueles que eu falei anteriormente, mas o simples fato de se beneficiar dessa lei obriga ele a declarar imposto de renda. Nos dias de hoje a valorização não está nessa escala não. Exatamente. Até aproveitando, já que você é contador e tudo, aquele grande problema dos Estados Unidos em 2007, imobiliário, tu achas que nós estamos vivendo algo parecido no Brasil desde o ano passado? Eu imagino que nós temos uma crise não só econômica, lá foi muito a questão imobiliária. Lá foi uma coisa muito dirigida, muito né? Dirigida. Eu não creio que nós estejamos passando por uma crise imobiliária. Eu imagino que nós estejamos passando por uma crise econômica e política, muito mais política do que econômica, e que isso atinge vários setores. Obviamente, o setor de construção civil era um setor que estava em franco crescimento. Era fácil vender um conjunto de apartamentos. E certamente foi um dos grandes afetados, juntamente com outros setores, como o automobilístico. Exatamente. O comércio reclama. O automobilístico, eu fiquei abismado, 30% de queda em relação ao ano passado. Nessa semana saiu uma pesquisa que o setor de serviços, por exemplo, que é o setor do qual nós representamos, o setor de serviços teve uma queda de empregabilidade na faixa de 3,5%. Isso, segundo o instituto que fez a pesquisa, é um número bastante considerável, porque quando o setor de serviços passa a desempregar, isso dá reflexos também em outros setores. Né? Diretamente na própria indústria. O setor de serviços era um setor que também estava em franco crescimento, né? E que tem sido afetado. Então, eu não acredito que nós estejamos passando por um problema no ramo só imobiliário. Naquela área. Eu imagino que o ramo imobiliário seja mais um dos que estão sendo afetados pela crise política e econômica. Está refletindo ali naquele... Perfeito. 1,5 milhão de brasileiros desempregados é o que se anunciou. Eu tenho muito medo de estatística brasileira. Entende como é que é? Eu não sei se eu quero ser, por natureza, como jornalista, pessimista, mas eu tenho muito medo quando... eu sou bem franco. Quando o governo federal anuncia a inflação de 10%, eu ponho 50% em cima desse 10%, porque que eles não vão ao supermercado. Concordas ou discordas? Eu penso que é importante, no momento onde nós estamos passando por uma crise política, uma crise, obviamente, econômica, porque a política interfere na economia, o otimismo. Né? Eu penso que... Tem remédio na farmácia para o otimismo? Eu penso que é importante a questão de enquanto alguns choram, outros vendem lenços. É uma frase que se fala. Isso, conheço. Que na crise é que nós busquemos a oportunidade. Isso é muito importante, buscar a oportunidade em momentos de crise. Então, nós estamos passando, obviamente, penso eu que no curto prazo nós não teremos uma solução de curto prazo. Os erros feitos no passado vão sofrer, vão gerar fortes impactos no médio prazo e também talvez até no longo prazo. Então, eu imagino que a solução ela não esteja no curto prazo, nós tenhamos aí alguns bons 5 a 10 anos para recuperar todo esse problema que foi criado, que foi feito, mas se nós não começarmos... Tem que haver o começo. Exatamente. Se nós não começarmos, se nós ficarmos aqui todos chorando e pensando que a crise nos afeta e não criando oportunidades, jamais nós conseguiríamos superar essa crise. O Fernando, em abril de 14, não foi abril do ano passado, abril de 14, eu disse aqui, nesse microfone, o seguinte: se você tem R$100, gaste 50, guarde 50. Eu gosto de trabalhar com um número redondo e pequeno para que todo mundo possa entender o meu raciocínio, modesto raciocínio. Se você tem R$100, gaste 50 e guarde 50. Porque independente do resultado da eleição de outubro deste ano, ou seja, outubro de 14, ganhe quem ganhe, 15 e 16 serão 2 anos terríveis. Eu acabei acertando, infelizmente. Sem dúvidas. Isso, a própria, do ponto de vista político, a própria oposição, algumas pessoas da oposição
falaram que talvez a derrota tenha sido algo... Foi melhor para a oposição. Algo de certa forma positivo, porque o reflexo negativo ia estourar acabar estourando na oposição, porque os erros que foram cometidos, eles não foram cometidos em 2014, em dezembro, em janeiro de 2015. Os erros, eles foram cometidos no passado, políticas equivocadas, mas é muito, isso que eu falei antes, é muito importante, que nós comecemos a olhar para frente em uma forma de, o mais rápido possível, recuperar todo esse problema que aconteceu no passado. Me diga uma coisa, Fernando, como presidente do SESCOM, da Grande Florianópolis, o leão é muito guloso, Na verdade, nós estamos com um problema muito sério de defasagem na tabela do imposto de renda que não é reajustada há muitos anos, né? Alguns números de alguns institutos apontam uma defasagem de 70% da tabela do imposto de renda. Isso atinge, obviamente, diretamente a classe média, que é a grande fatia da tributação na pessoa física. Então, a tabela do imposto de renda precisa seriamente de uma atenção e de um reajuste para que nós possamos ter, para que a justiça tributária seja feita, para que você busque recursos daqueles que ganham bastante e que aqueles que têm um valor um pouco menor possam ter a isenção do imposto porque já pagam os seus impostos. Fernando, então o 28 passaria para 48 aproximadamente? Exatamente, você teria aí um valor bem superior, né? Você teria a tabela do imposto de renda, ela tem uma escala progressiva. Hoje o primeiro nível da tabela está em 1.900 e alguma coisa mensal. Então, quem ganha acima desse valor já está pagando imposto de renda. Hoje, quem ganha acima de 1.900 e o valor vamos supor, quem ganha 2.000 já está pagando. Exatamente, já está sujeito ao imposto de renda, né? E nós precisaríamos equacionar isso, nós precisaríamos mudar essa tabela, porque isso é uma bandeira, inclusive, da própria FENACOM, a nossa Federação Nacional, da necessidade do reajuste da tabela do imposto de renda. Fernando, que orientação, para a gente liberar você aqui, que orientação você passa, sendo hoje dia 18 de fevereiro? Então, a primeira recomendação é minha, não é nem tua. Não deixe para o dia 29 às 4 horas da tarde, que é uma coisa comum no estopor do brasileiro. Não é isso? Entra ano, sai ano, a gente tem que repetir isso. Não precisa fazer agora, tá? Porque a entrega é só a partir de 1º de março. Mas, independente dessa colocação que eu fiz, que recomendações você faz para que tudo corra da melhor maneira? Mesmo que haja necessidade de você fazer como é que a gente chama? Corrigir? Não, uma retificação. Uma retificação. O primeiro passo, muito importante, nós sempre recomendamos... Deve passar o ano juntando os documentos. Não é procurar tudo agora. Exatamente. Eu sempre digo que a declaração do ano de 2015, ela não deve ser preparada no ano de 2016. Ela deve ser preparada... Ao longo de 15. Ao longo do ano de 2015. Então, uma pastinha. Uma pasta, exatamente. Deixa uma pasta numa gaveta e vá juntando os documentos dentro daquela pasta. Ao final do ano, faça um levantamento de tudo que você esteve durante todo aquele ano de rendimentos, aquilo que você teve de consultas médicas, aquilo que você teve de negociações imobiliárias. Faça tudo um apanhado de todas essas informações e veja se tudo está dentro daquela pasta. E é muito importante, procure um profissional de contabilidade. Procure um contador, procure uma pessoa da sua confiança, procure uma empresa de contabilidade que tem profissionais credenciados a te apoiar na sua declaração de imposto de renda. Muitas vezes as pessoas tentam fazer de maneira autônoma a sua declaração, imaginando que a sua declaração é muito fácil. Mas a legislação do imposto de renda é uma legislação bastante complexa e que exige muita atenção. Então, tem que ser técnico. Ter o apoio de um profissional de contabilidade nesse momento é muito importante. Mesmo que para uma consulta, né, muitas vezes nós temos pessoas que nos procuram, que elas desejam fazer a declaração de maneira autônoma, mas que têm alguma dúvida e elas nos procuram para fazer algum tipo de consulta, e nós orientamos essas pessoas, mas sempre a orientação sempre tentando trazer essa visão de que a legislação ela é complexa. Junte esses documentos e de posse de todos os documentos completos,
comece a fazer sua declaração. É muito importante ter os documentos de maneira completa, de maneira integral. Todos esses documentos reunidos, procure um profissional da sua confiança e peça para que ele lhe apoie de maneira técnica na execução, na elaboração da sua declaração de imposto de renda, que é uma obrigação de todo brasileiro e que precisa ter uma atenção muito especial. Vocês pensam fazer um trabalho de rua para orientar a população? Sim, anualmente nós fazemos esse trabalho de rua e este ano nós faremos aqui na Felipe Schmidt, faremos também em São José, Palhoça e Biguaçu a campanha Declare Certo, né? Essa é a primeira oportunidade, inclusive, que nós estamos tendo de divulgação dessa campanha. Essa campanha vai ser uma campanha que vai ser feita no início do mês de abril, em datas. Obviamente nós vamos retornar aqui para quero que você volte aqui, já lhe convido desde já. Para passar o serviço, e é uma campanha onde anualmente nós fazemos, ela já está na sua 12ª edição, então já há 12 anos nós fazemos essa campanha, onde nós passamos ao público em geral orientações a respeito de como elaborar a sua declaração de imposto de renda. É muito importante dizer que nós não fazemos a execução da declaração, mas a orientação gratuita. Fernando, para liberar você, e o Edson Curso já está chegando aí, só me diga sim ou não. Com receita, com recibo é tanto e sem recibo é tanto. Ainda existe isso em algumas categorias profissionais? Eu quero acreditar que não. Obrigado. Um grande abraço. Gente, vem aí o Toque Esportivo 932 com o mestre Edson Curso.